Estamos aqui hoje com André Merlo, com mais um podcast da Superi Telecom. Como é que está, André? Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Muito obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar com você. Mas eu tenho que falar que é André Luiz Coelho Merlo. O Coelho é do Toninho Coelho, viu? Muita gente acha que é só Merlo, né? A família Coelho fica... Olha, cadê o Coelho? Nós somos Coelho também, né? Você é... Virginópolis e Goiás. Você é bisneto do meu tio Lindolfo. Isso. O tio Lindolfo é irmão do meu avô. Pois então, é. nós somos parentes bem... E da André é muito próximo. Próximo, né? Também, né? Mais próximo, né? Verdade. Mas é isso, André. E está sentindo falta da Bituruna? Da prefeitura? A Bituruna, sim. A Bituruna Da prefeitura ainda não. Da prefeitura? É muito tempo, né? Fica 8 anos ali, mas assim, a sensação de dever cumprido, a gente sabe que não faz tudo, né? Mas, assim, falta não. Eu acho que a gente cumpriu o papel aí, contribuiu com a nossa cidade e vamos continuar contribuindo onde que a gente estiver, né? Mesmo fora da política, ou um dia participando novamente, mas na prefeitura acho que tem que ir caminhando, né? Caminhando. André, você já esteve lá, você sabe. O que foi bom na prefeitura? Foi bom a gente conseguir realmente atender muita gente, né? A política, o bom é isso, né? Você, com a ferramenta que você tem na mão ali, que é a prefeitura, é conseguir realmente atender o máximo de pessoas que precisam, né, do poder público, né? Tem muitos que não precisam diretamente, né? Apesar que eu acho que a boa... presença do executivo é não atrapalhar quem está dando emprego, quem está gerando emprego, é ajudar, né, o empresariado, mas quem precisa realmente a gente poder ajudar ali na saúde, na assistência social. Então isso é prazeroso, né? Apesar que é um dever da gente lá, é uma obrigação, mas a gente é muito prazeroso isso, você conseguir resolver os problemas das pessoas, né? Como eu falei antes, você não consegue resolver tudo, e quem dera se resolvesse, né? Então, mas o pessoal é muito carente e o Brasil ainda precisa disso, né? Precisa de quem está administrando ter essa atenção especial, apesar que essa sensibilidade. Né? Apesar que a gente tem que tomar cuidado para não entregar o peixe, né? Eu acho que tem que entregar a vara, né? Para dar oportunidade às pessoas e isso... É muito prazeroso lá quando você está com a caneta na mão, podendo decidir, né? André, e o que foi ruim? O ruim é a burocracia, né? Eu fico impressionado como que o executivo hoje é refém de processos que partem do princípio que todo mundo que está lá pode roubar, né? Então, criaram um sistema... tão burocrático que atrapalha você a gerir a cidade, o Estado, a própria União. Então, eu acho que isso um dia tem que ser mudado, tem que ser olhado pelo Congresso Nacional. Você é confiado uma posição política, né? No caso o prefeito, os vereadores, e às vezes você não consegue executar aquilo que você pensa, aquilo que você planejou num plano de trabalho lá atrás, né? Devido à burocracia, né? Então, a burocracia olha, nós ficamos 8 anos na prefeitura e no último mês nós estávamos tentando resolver o problema do primeiro mês, por questões burocráticas, e você faz uma licitação, uma empresa entra impugnando, ou então você consegue resolver um problema, alguém... reclama na justiça. Uma simples pessoa pode chegar lá na justiça depois de uma lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito e para tudo, né? Eu acho que não poderia ser assim, né? Senão você está tirando a legitimidade de quem foi eleito pelo povo, que são os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, né? E aí vai e judicializa. Essa questão está muito séria no Brasil e hoje essa ação popular que chama aí, qualquer um pode chegar lá e indagar alguma coisa e para tudo. Nós temos vários exemplos na prefeitura de paralisação de processos porque alguém, a pedido talvez de algum adversário político, vai lá e entra na justiça e para tudo e pronto. Você tem que esperar a justiça, na última instância, resolver, né? Eu acho que seria um direito assim,
ter a dúvida constitucional, né? Então, olha, isso aqui está errado porque não está na Constituição. Então, vamos reclamar direto no Supremo, né? E não na Justiça Comum. Então, hoje a Justiça Comum, se a gente puder falar assim, nem eles querem. Eu já conversei muito com o magistrado. Cai no colo deles algumas decisões que eles viram prefeito. Entendeu? Então, isso é um problema sério no Brasil. Né? E o mais desagradável, entendeu? Eu que já fui gestor também, já fui ordenador de despesa. Isso. Você fica depois 10 anos atendendo o Tribunal de Contas. Verdade. Isso é preocupante. Aí, se você tem uma política contra com pressão lá, pode atrapalhar, mas assim, eu acho que você, como nós fizemos, eu tinha, além do nosso jurídico, eu tinha no gabinete um assessor jurídico, a doutora Marildo, você deve conhecer. Eu só assinava as coisas depois que a doutora Marildo carimbava, né? E falar que não pode ter passado alguma coisa, a gente não pode afirmar que são muitos documentos, mas a gente tomou muito cuidado em relação a isso, né? Para levar com a maior seriedade e legalidade possível, né? Ô, André, você ficou 8 anos na prefeitura, né? 8 anos. O que foi a coisa mais importante para você no seu mandato? Olha, a gente assumiu uma cidade que estava muito, muito avacalhada, né? O povo valadarense, uma baixa estima danada, né? A gente estava justamente depois daquele mar de lama, e não aqui criticando quem estava lá, mas que já foram criticados aí o suficiente, né? E a gente tinha um objetivo que era recolocar Valadares onde ela esteve no passado, você sabe muito bem disso, né? Como a Princesa do Vale, a capital do leste de Minas. E, de repente, Valadares perdeu essa credibilidade perante a nação, né? Pra você ter ideia, a gente chegava em Brasília lá, quando falava governador Valadares, era motivo de chacota. E mais uma coisa para resolver de Valadares e tal. Quer dizer, desprezaram, através da administração pública, governador Valadares, né? Então nós tivemos problemas lá, para você ter ideia, Toninho, na área da educação, nós ficamos 2 anos para destravar o nome de governador Valadares no MEC. Para conseguir vir recursos e tal, porque estava muito avacalhado as prestações de conta. Então, aí isso foi um grande desafio e foi muito prazeroso ao mesmo tempo, que a gente entregou uma cidade organizada no sentido administrativo, eu estou falando assim. Por exemplo, questão fiscal, né? Segundo relatos dos efetivos da nossa Secretaria da Fazenda, né? É a melhor situação fiscal depois de 20 anos, né? Então a gente fica orgulhoso disso também, porque a gente foi tomando conta, a gente foi pagando conta sem pegar empréstimo, só pagando, só resolvendo as coisas, nunca atrasamos um dia de salário, preocupado realmente, até sob pena de ter prejuízo político, né? Que tem muita gente que se preocupa com aparecer politicamente e esquece de administrar, né? Pensando na reeleição. A minha reeleição foi muito difícil, não sei se você lembra. Por quê? Porque a gente focou muito na administração e não ficava aí, talvez na rede social, né? Muita gente reclamou disso. Você tem que fazer mais isso, mais aquilo. Eu falei, mas não é o meu perfil. Eu estou aqui para administrar com seriedade aqui, sob pena de um dia não ser reconhecido como um bom prefeito. Mas eu acho que a história vai mostrar aí, a médio prazo, que a gente administrou com seriedade dentro André, e em termos de obra, o que você acha que é mais importante? Olha, Valadares é uma cidade muito boa, né? Bonita. Né? A gente teve a sorte, né, de administrar uma cidade que foi planejada, né? Se você for em Montes Claros, você vê lá hoje Montes Claros está maior que Valadares, né? Mas se você vê o início de Montes Claros lá, uma coisa, você não anda nem no centro, né, da cidade, ali não tem nem a rua apertadinha, não. Valadares, o centro da cidade é uma maravilha, né? Então a gente nunca precisou de grandes obras para uma cidade acolhedora. A ponte de São Raimundo é uma questão obra federal. Né? As pessoas ficam cobrando, a gente também cobrando, agora vai sair a ponte, através da concessão lá, né? Precisa de uma terceira ponte. Eu até acho que no futuro será muito bem-vindo uma terceira ponte, talvez ligando aqui o bairro universitário nosso aqui com o lado de lá, com o Elvamar, né? Mas é uma obra futurística e que um dia vai ser pensada na cidade. Então, dentro do planejamento nosso, o mergulhão, é uma coisa muito pontual. Vai sair o mergulhão?
Tem que sair, porque é um dever da Vale, fazer, não é a prefeitura. Vai ser, inclusive, está sendo muito polêmico, né? Porque a obra gasta ali um ano e pouco, e vai prejudicar um pouco quem durante a obra. Isso é uma coisa natural no crescimento da cidade, né? Mas vai sair, não sei nem como que está hoje, já era para ter iniciado ano passado, resolveram esperar o novo prefeito assumir, e com certeza deve estar conversando, porque eu acho que é a grande opção ali para acabar com aquele mergulhão, que é uma tragédia, né? Você vai com 4 pistas ali, coloca um mergulhão com 2 pistas, que inunda, que precisa de máquina para tirar água, quer dizer, uma obra muito mal feita pela Vale ali na época, e eu acho que esse viaduto ele vai resolver a situação ali. Então, assim, agora, grandes obras, nós tínhamos o desejo de continuar a Avenida Minas Gerais, lá onde hoje é a 259, para sair lá no hospital, no novo hospital. Regional. Mas também muita gente cobra isso, mas não sabe que ali foi passado para o DENIT, né? Existe um projeto que está sendo desenvolvido, que está muito atrasado. Aí nós tentamos assumir ali como avenida novamente, a gente conseguiu um recurso. Continuar a Avenida Minas Gerais. Continuar Minas Gerais, que eu acho que ali virou loteamento puro, né? Tal. Eu acho até que um dia isso vai voltar, urbana, né? Virar área urbana novamente, que já tem os loteamentos lá, né? Então essa seria uma grande obra, né? Agora as outras obras foram mais pontuais, de resolver as questões de logística da cidade, de trânsito, né? E trazer vamos resgatar a autoestima do valadarense, que mudou realmente, né? Valadares hoje é uma cidade animada, é uma cidade que cheira aí desenvolvimento, agora com a vinda da Sudene, né? Então a gente trabalhou muito nesse sentido. Às vezes não é coisa que aparece, né? Que o eleitor quer aquilo tudo que aparece, né? Que aparece, que mostra ali. A Sudene, já tem uns 3 ou 4 anos já a Sudene, né? Aqui em Valadares. Sudene foi 21, final de 21. 4 anos. 3 anos por aí. Que pé que está a Sudene? Está tendo muita atração? Muito. Já tem empresas aí de imediato, empresas grandes, empresas internacionais. A Supermetal foi comprada pelo Abtec, né? Um negócio de mais de 100 milhões de reais. Ou seja, tem essa movimentação que não tem um reflexo de imediato, mas a médio prazo é o que aconteceu em Vitória da Conquista, como cidade polo, e hoje belíssima cidade, estive lá semana passada. Aonde? Vitória da Conquista, na Bahia, que tem muitos anos que já é Sudene. Montes Claros também, não adianta, Montes Claros se desenvolveu depois da Sudene, ter chegado no norte de Minas, né? Então Valadares tem tudo para ser uma grande cidade, é polo, sempre foi polo, mas em relação a gerar emprego, para ninguém precisar de mudar daqui, que esse é um grande problema de Valadares, as pessoas precisarem ir para os Estados Unidos e outros locais. Não falta um distrito industrial, não? Esse é o próximo passo, mas o nosso distrito ainda tem espaço, né? Mas precisa de ser providenciado. A gente estava adquirindo uma área já para um novo distrito industrial, precisa. Eu até acho que ele tem que ser meio que público-privado, esse era o desenho que a gente estava fazendo, buscando uma área para ter o segundo distrito. Hoje é do Estado, né? Não, agora é do município, era do Estado. Agora passou para o município, da nossa gestão, nós assumimos, porque a gente que fazia tudo lá mesmo, e a administração do Estado lá, dos distritos, não fazia muita coisa, era a gente mesmo, então passou tudo para o município. Hoje o Distrito Industrial de Valadares é municipal. O André, qual que é o maior problema de Valadares? Eu acho que é o problema que nós conseguimos, ou nós, assim, demos o primeiro passo para conseguir, que é o saneamento básico, né? Valadares, 0% de esgoto tratado, agora começando a tratar, e isso é uma coisa que nós devemos ficar indignados, né? Uma cidade como Valadares... É uma vergonha, uma né? vergonha. Mas não adianta, nós tentamos de toda maneira, através do SAAI, precisa de mais de R$1 bilhão para ser investido, e Valadares e o SAAI não tinham condições. Então, o que foi a saída? Concessão, não é privatização, tudo continua da cidade, após 30 anos volta. A concessão é o que está dando certo em São Paulo, que está dando certo no Rio, né? Então, nós demos esse passo, inclusive foi uma concessão onerosa, que entrou recurso para o governador Valadares, e isso, então, eles têm um prazo. Tem um marco regulatório que é de 2033, onde todos os municípios terão que ter.
esgoto tratado, 100% tratado. Imagina isso. E quantos bilhões precisa disso no país e poucos municípios conseguem. Então, precisa de ter a parceria público-privada e isso é que nós fizemos com o SAAI e tivemos a sorte de ver a maior empresa de saneamento, que é a EGEA, para governador Valadares. Então, esse, para mim, é o maior problema, porque se você está pensando em desenvolvimento, trazer grandes indústrias, gerar emprego e não ter saneamento básico, é triste. É o mínimo, né? Quantos anos Ipatinga tem 100% de saneamento e por aí vai, né? Então, nenhuma empresa grande vai colocar no mapa da sua expansão uma cidade que 0% de esgoto tratado, né? Mas a gente está pertinho aí disso aí desenrolar bem rapidamente. E esse dinheiro do SAI foi aplicado, né? Esse dinheiro nós distribuímos entre todas as pastas nossas, né? De educação, saúde e principalmente infraestrutura, que é a Secretaria de Obras, onde nós fizemos muito asfalto, né? Então nós fizemos uma conta separada desse recurso e fomos usando à medida da necessidade de cada pasta nossa, né? Ainda ficou uns 60 milhões aí para o novo governo para ser utilizado. Não foi utilizado por questões burocráticas também de contrato, que precisa de ser licitado, né, e tudo. Então, mas foi utilizado na cidade. E a cidade ficou bonita. Ficou bonita, tá bonita. A cidade bonita. Hoje nós temos uma cidade totalmente iluminada, com LED, né? Ontem, asfaltos. esse fim de semana, André, nós fizemos na Casa do Papai Noel um show para criança. Eu nunca vi tanta gente naquela Casa do Papai Noel. Pois é, uma Sabe coisa... por quê? O asfalto. Por causa da estrada. Pois é, mas é uma tristeza minha que nós não conseguimos chegar com esse asfalto lá em cima, né? Mas já ajudou, né? O que fez, vou falar com você. Muita ingratidão quem não reconhece. E você sabe por que não chegou? Com dinheiro na conta, acabou o asfalto. O asfalto, acabou a empresa, acabou não é a matéria-prima, acabou o contrato. Aí não deu tempo de licitar outro e a empresa não pôde fazer o aditivo e nós não conseguimos, então, concluir. Mas hoje a Ibituruna é um lugar para se morar, entendeu? Pois bacana demais. Eu fico muito satisfeito. Que a iluminação foi até o Papai Noel, que já ajuda também. E o asfalto... E o Papai Noel agradece muito. Pois é, que bom. Mas o desejo era chegar lá na Santa. Mas vamos tocando, né? André, o que você gostaria de ter feito e não teve condição de fazer? Valadares é uma cidade onde a gente não cumpre o orçamento. Você já foi vice-prefeito, você sabe disso que eu estou falando. A gente faz um orçamento, exemplo, de 1,5 bilhão, mas você só consegue realizar 80% disso aí. Você tem que ficar priorizando as coisas, né? Então você não tem recurso suficiente. Então a primeira coisa, você tem que socorrer a saúde, que é um saco sem fundo. Você sabe disso, que 50% do orçamento é saúde, você tem que socorrer. A educação é uma coisa também primeira, né? E precisa de ser bem tratada, né? E nós sabemos que o mundo só vai mudar com uma boa educação, né? Ou vai melhorando, né? Então, aí você sobra, muito pouco recurso para você falar assim, não, eu vou asfaltar a Ibituruna toda, eu vou fazer essa ponte, é muito pouco recurso. Não sobra dinheiro para investimento. Não sobra. Então, essa é uma decepção. E quem vier governar Valadares vai perceber isso. Não, tudo bem. Você pode conseguir com o deputado emendas, você pode conseguir recursos aí de um programa federal, estadual, mas que não chegam assim com essa facilidade. Então, assim, o desejo era realmente investir mais na infraestrutura da cidade e você não tem esse recurso. Então, quando veio o recurso do SAI, né, da concessão, a gente conseguiu modificar a cidade aí com os asfaltos, né? Acho que para você ir para o seu pickleball lá ficou bem melhor, né? Nosso Israel Pinheiro. Né? Então, assim, agora é muito caro. O asfalto é caríssimo, né? O asfalto bem feito, né? Como foi feito aí. Então, assim, essa é uma decepção. Realmente você não ter recurso para fazer o que você imagina, você pensa, não, veio o Natal iluminado, que foi uma coisa bacana nossa aí, mas é parceria. Você tem que ter parceria com a associação comercial, com o comerciante e tal, a prefeitura ajuda com o que pode e tal, mas é parceria, porque não tem o recurso. Você vê para uma cidade com um orçamento de quase 2 bilhões de reais, o que é que custa aí 500 mil para a cidade para fazer um negócio bacana? Você não tem o recurso, não é que custa, não, você não tem o recurso para fazer. Você não tem. Então essa é uma decepção, sabe? André, você passou por 2 enchentes, né?
Não, foram mais. Foram mais? Mais enchentes. Foram quantas enchentes? Foram 4 enchentes, a gente teve 5 enchentes. Se a gente falar que que no mesmo ano... O que é enfrentar tantas enchentes? Olha, esse é um grande Porque problema. eu sofri pra caramba, entendeu? Você sabe disso, né? A gente assumiu com enchente, né? Assumiu lá em 2017 com enchente. E aí nós deparamos com uma falta de preparo da cidade, da administração, em relação a isso. Então nós depois criamos uma gestão em cima disso, que a gente aprendeu a mexer para limpar a cidade. Porque a enchente é o quê? É limpar a cidade. É você avisar para ninguém morrer. Infelizmente é isso, né? É você acolher as pessoas e Valadares assim, ninguém está preparado para enchente, mas o povo de Valadares aprendeu a conviver com a enchente. Então você avisando com tempo hábil, você vê que a gente nunca teve uma morte falar que é da enchente. Então as pessoas conseguem sair, as pessoas são hospitaleiras, traz para dentro de casa. Tanto que as escolas que a gente arruma, fica lá com meia dúzia de gente, os parentes, as pessoas querem ficar no segundo andar também da casa e tal. Mas ninguém quer sair de casa. A enchente é um grande problema, Toninho. Nós temos quase 300 mil habitantes, em torno de 60 a 70 mil habitantes são atingidos. Então para o comércio e atrapalha a vida da cidade como um todo, né? Então, infelizmente, a cidade ela cresceu ao longo do rio e foram aprovando loteamentos e o pessoal foi ocupando. Mas, André, todas as cidades todas são assim. São assim, todas são assim e vai ao longo do rio. A gente tentou mudar isso aí, tentando mudar o eixo da cidade, que tem mudado, né? Tem crescido vertical. Cidade nova. Para cidade nova e tal, aprovando loteamentos lá para aquela região, para ver se para de crescer ao longo do rio. Você acha que tem solução essa questão de inundação do Rio Doce? Tem solução, Toninho. Essa é uma coisa também que a gente tinha iniciado as tratativas. Só que o projeto para isso aí nos pediram 10 milhões de reais para o projeto. Só para o projeto. E a gente não precisava de licitar, a gente não conseguiu contratar o projeto. Mas nós fomos, por exemplo, a Vitória, a Vila Velha, conhecer. Lá eu não sabia. Sério. Vila Velha, quando eu não sabia disso. Quando tem maré cheia e chove, inundava a Vila Velha toda. Aí o que aconteceu? O Estado, não a cidade, mas o Estado do Espírito Santo investiu 600 milhões de reais e criou um sistema que hoje não inunda mais. De drenagem. Então tem solução, só que é caro. Valadares, nós trouxemos pessoas do Rio de Janeiro que fez lá Macaé, aquela região que tem muita inundação também. E falou, não, aqui tem condições. Só que aqui é um conjunto de ações que é coisa bilionária. Mas espera aí, nós estamos falando da maior cidade do Rio Doce, que Magé, o Rio Doce, que foi atingida a maior tragédia ambiental do mundo, né, que é a tragédia Mariana. E peraí, o que custaria então reservar 1 bilhão ou 2 aí e resolver a situação da enchente de Valadares, né? Então a gente queria deixar o projeto pronto e chegar no Estado e na União, que Valadares não vai ter condições de fazer isso. Coisa bilionária. Você não acha, André, hoje mesmo eu estava conversando com a minha mulher, ela falou, Toninho, você não vai requerer o negócio da Samarco? Eu falei, não vou não. Que foi uma fatalidade, entendeu? Eu acho que, falando com ela, o erro é ter pulverizado esse dinheiro. É errado. Você não acha? Acho. Eu acho que ao invés de trocar o celular da pessoa, a bicicleta, a moto, tinha que ter deixado alguma coisa estruturante. É o saneamento, resolvido. A inundação do rio, né? É a inundação. Porque você precisa... esse conjunto de ação envolve o quê? Desassoreamento, comportas, uma bacia de retenção, antes de Valadares, que tem condições de fazer, entre Baguari e Valadares, fazer uma bacia de retenção aonde? Por que tem enchente? Porque numa semana coincide um volume de chuva enorme nas 3 cabeceiras do Rio Doce. E não tem condições. A calha não aguenta mais. Então, se você tem uma bacia de retenção ali que você consegue segurar essa água e depois soltando ela devagar, você já é uma das ações. O rio... na década de 40 tinha uma profundidade média de 2 metros. Hoje é 50 centímetros. Entendeu? Então o que precisa? Desassorear.
Mas desassorear sem ter a mata ciliar também para continuar segurando o que vem dos morros, não adianta também. Então é um tanto de ação que tem que ser feita que custa muito dinheiro. E aí você precisa de comporta. A comporta é para quê? Lá em Vila Velha. Eu fui lá, vale a pena ir lá debaixo da terceira ponte lá. Então quando vem a enchente, as comportas vão fechando, não deixa aquela água voltar, porque a enchente volta pelo esgoto ali, pela rede pluvial e pelo esgoto. Ela não vem só porque transbordou. Então, se você mete comporta em um tanto de lugar, você segura também a enchente. Né? Então, tem muitas coisas para serem feitas. Agora, é um projeto bilionário que alguém vai ter que encarar. E foi uma pena, né, esse dinheiro ter sido pulverizado. Né? Mas agora nós estamos com a faca e o queijo na mão, Toninho. A repactuação é mais de 100 bilhões de reais que as empresas querem pagar. Né? Agora, o que aconteceu? Eu não sei se você lembra, em 2015, quando teve a tragédia, não veio quase ninguém do governo federal, do governo estadual, todo mundo ficou sofrendo aí. E agora veio a repactuação, a tal da repactuação que as 3 empresas querem fazer para parar de serem sangradas também. Claro. Porque todo mundo entra com tanto de ação. Bilionários, milionários e tal. Acaba, né? Elas vão ficar quebradas, né? Não, elas são culpadas? Não, peraí. São culpados, mas alguém tem que valorar isso aí e eles pagarem e acabar, e continuar gerando emprego e renda e tal, e vão para frente. Né? São culpados, então tem que pagar. Então elas querem pagar, ao invés de ficar essa questão tudo na justiça aí, um juiz dá uma coisa, o outro reverte e tal, eles já aceitaram pagar mais de 100 bilhões de reais. E aí o que aconteceu? Sabe quanto que está ficando disso aí para os municípios, que são os atingidos? Pouco, né? 10%. O resto está ficando com o Estado e com a União. Mas peraí, por quê com o Estado e com a União? Então tá beleza, então vai ficar com o Estado e com a União. Mas então tem que investir no Vale do Rio Doce. Tem que ser no Vale do Rio Doce. Não, sabe o que aconteceu? Igual a tragédia lá de Brumadinho. O Estado fez um acordo, foi mais rápido, inclusive é o exemplo para a repactuação. Só que o seguinte, o Estado pegou o recurso e distribuiu para todos os municípios mineiros. Para todos os municípios mineiros. Agora, peraí. Sobrou nada, né? Entendeu? Até Valadares recebeu, quando nós recebemos, até um valor bom para Valadares. Falei, poxa, o que nós temos a ver com o Vale do São Francisco? Porque lá é o Vale do São Francisco. Não tem nada a ver com isso. Então, quer dizer, o Vale do Rio Doce sofreu a tragédia. Não vou falar que o resto do estado não pode ser ajudado, tudo bem, mas peraí. Eu acho que a maioria desses recursos tem que ser investido no Vale do Rio Doce. Claro. E são mais de 100 bilhões. Pra você ter ideia, até o CNJ, o que tem a ver o CNJ com a gente aqui? Que é o Conselho Nacional de Justiça, está querendo uma parte, porque está fazendo parte do acordo, como se fosse um advogado. Está querendo 10% do acordo, honorário. Entendeu? Então, peraí. Na época da tragédia, ninguém apareceu. Com dinheiro, não, o Estado gastou tanto, a União tanto, não sei o quê, nada. Agora, na hora que apareceu o recurso, apareceu todo mundo. E aí, você sabia que os municípios não são nem signatários no TETAC, que é o acordo que tem na Justiça hoje, é um TETAC que chama. Termo de Atijamento de Conduta, né? Os municípios não são nem signatários. São as empresas, o Estado e a União, porque o Rio é federal. E os municípios ficam chupando dedo. Onde é que tudo aconteceu? Então, quer dizer, é um absurdo isso aí. Então, hoje, Valadares, acho que não assinou repactuação, como eu acho que não deve assinar, porque ia receber aí ao longo de 20 anos, não resolve nada. Não resolve nada. Então, precisa de ser olhado com mais seriedade essa questão. Ô, André, além das enchentes que você... Né, foram 5, né? E a pandemia? Essa foi dura. Eu ia esperar você perguntar qual que é outra coisa. Eu falei, meu Deus, qual que é outra coisa? Teve outra coisa pior aí. Rapaz, a pandemia, eu acho que alguém um dia vai analisar o que aconteceu, né, Tony? Que até hoje ninguém sabe explicar essa pandemia. A origem disso, né? Rapaz, é uma coisa assim, assustadora. Eu quero agradecer muito aqui a compreensão do Ministério Público através do Dr. Randall, sabe? Que nós tivemos a sorte de ter uma pessoa que estava na saúde, que foi o Dr. Randall. E a gente conseguiu, junto com a iniciativa privada que pressionava para abrir o comércio, os infectologistas pressionando para fechar tudo, para isolamento total, e o Ministério Público, que poderia cobrar da gente muitas coisas, nos ajudou a ter bom senso naquele momento. Quebrar o... Então a gente assim, conseguiu trazer esse equilíbrio, apesar de
ninguém tem esse conhecimento, todo mundo que falava não sabia o que estava falando. E o pior, né? Muita gente morreu, né? Amigo da gente, e gente forte, e gente jovem. Inclusive o João Campos. Rapaz, é muita gente, né? Outra coisa, uma coisa, isso que eu vou falar. Um dia, eu acho que a ciência aí vai chegar à conclusão que isso tem a ver com questão genética, alguma coisa assim, porque eles falavam de comorbidades. Não, a pessoa pegou o Covid, tem comorbidade, vai morrer. A gente viu jovem atleta morrendo. E velho, entubado, lá ficando 30, 60 dias, depois saindo e tá vivo até hoje. Então, quer dizer, não tem muita coisa a ver, não tem explicação. Então, não tem lógica. Eu tive internado uma semana no Einstein e lembro de pouca coisa, porque eu quase fui entubado, mas lá, assim, você via de tudo. Né? Você via de tudo lá, de gente morrendo, de gente que estava condenada a morrer, sobreviveu. E, quer dizer, graças a Deus eu saí. Fora, eu acho que tem muito a ver a coisa com o estresse, né? Eu peguei a Covid no meio da campanha. Isso é muito... E aí acho que baixa a imunidade. O André, falando em saúde, e o nosso hospital regional aí? Você que é amigo do Zema, vai sair? Tá saindo. Inclusive, já está bem adiantado, eu passei lá. Mas eles estão mexendo lá? Estão trabalhando. Tem empresa contratada, as vias já estão sendo feitas, mas o mais importante começou lá dentro. Porque, na verdade, uma grande irresponsabilidade também do Estado, eles não tomaram conta do que estava feito. Né? Na época do Pimentel lá, abandonaram aquilo lá, porque era obra do Anastasia, não sei o que, uma coisa absurda. Bobo, né? E deixaram aquilo lá e depredaram tudo, né? Roubaram tudo lá. Até o gerador do tamanho dessa casa aqui, roubaram, que tinha lá. Então faltava 15% para acabar o hospital, teve que voltar praticamente a 15% lá atrás, um absurdo. Mas vai ser concluído, o recurso já está garantido. Eu acho que é a grande solução. Sai esse ano? Ou sai? Esse ano inaugura o de Teoflotone. Esse ano. E o nosso final do ano que vem, por aí. Mais 2 anos aí. Então, vai ser a grande solução para a saúde de Valadares, que é muito pressionada, nosso hospital municipal, como regional, né? Isso é horrível, né? Mas, apesar de resolutivo, o nosso hospital, ele fica muito pressionado e atua como regional, né? Então, e o nosso aeroporto? O aeroporto foi uma novela, né? Eu acho até que tinham que ter estudado isso antes, né? Tirar do aeroporto ali, porque ali é cheio de restrições. Mas não, quiseram reformar ali. Na época, a gente foi a Brasília. Falei, gente, vamos usar esse recurso e fazer um aeroporto, gastar um pouco mais fora de Valadares, porque ali tem um problema da linha do trem e de estar dentro da cidade. Então, você não consegue ter um voo com aproximação mais baixa. Eu acho, André, que nós tínhamos que ter feito um aeroporto regional. Tinha que ter sido depois de Baguari, uns 30 quilômetros daqui. Claro. Essa é a grande solução. Mas, infelizmente, naquela pressa de governo, né, para mostrar que enviou um recurso, e enviaram em torno de 40 milhões de reais. E aí começamos a administrar esse recurso, licitamos a obra, veio a pandemia, a empresa entregou, enfim. Mas pouca gente também sabe que o aeroporto nunca foi do município de Valadares. Ele era administrado por Valadares, mas ele é federal. E nunca o governo federal quis tocar o aeroporto. Então, para não deixar de ter voo aqui regular, a prefeitura assumia. Mas que expertise que a prefeitura tem para tocar aeroporto? Uma coisa complicada. Eu já administrei o aeroporto. Isso que você sabe, então, é complicado demais, é tanta regra, tanta coisa. E aí, a Infraero, que no governo Bolsonaro vendeu um tanto de aeroporto aí e tal, ela estava ociosa, então veio pegar os aeroportos regionais. Na hora que nós deparamos com isso, opa, é para hoje, toma aqui, o aeroporto é seus mesmo. O que nós fizemos? Prestamos conta de tudo que foi feito lá, devolvemos o aeroporto para a Infraero, foi um processo até rápido, e eles então vão investir. Mas é para você ver, eles têm o recurso, tem mais recurso, porque a Infraero
com a privatização dos aeroportos, aí tem mais de 500 milhões na conta lá, muito mais. E funcionários, tem tudo. Até hoje, você vê, recapearam a pista. A pista gastaram lá 15 milhões agora e ficou ótimo, até para receber aeronaves mais pesadas. Mas o terminal mesmo está lá parado do mesmo jeito. Então é uma burocracia muito grande, sabe, Tony? Vai licitar, aí a empresa que estava lá entrou na justiça pedindo o reequilíbrio do contrato. Aí nós até fizemos uma arbitragem no CREA para solucionar isso. E até no fim do governo nós saiu a sentença lá, o resultado do CREA, e foi aceito pelos dois lados, tal, e nós pagamos a diferença que faltava para a empresa, mas a empresa abandonou a obra e aí ficou penalizado lá. Mas vai sair também. Ô André, o que é mais fácil? Ser político ou ser pecuarista? Ah, pecuarista. É mais pecuarista. É mais fácil. É mais fácil. O político no Mexer Brasil... com boi e vaca, né? É mais fácil, é mais fácil. Talvez seja mais difícil para quem não nasceu nisso aí, mas como nós nascemos nisso, é bem mais fácil, viu, Tony? A política, às vezes, ela é ingrata, né? Às vezes ela é ingrata, você sabe disso. Às vezes você está com muita boa intenção, aí você ouve cada coisa que é um absurdo, né? Porque você não é simpático ao partido tal, aquela pessoa, e as pessoas denegam sua imagem. A gente que comunica com muita gente, e o político tem aquela turma que gosta e tem a turma que não gosta, né? Mas eu sempre faço ressalva aqui de que uma coisa ninguém vai te tomar. É um negócio da Sudene, entendeu? A Sudene, o povo vai reconhecer isso no futuro, entendeu? E mais que deputados, né, e outros ajudaram, mas o importante é a vontade política do prefeito. A gente foi muito Sem a vontade política do prefeito, não sai nada, né? Aí o pessoal critica muito o Rodrigo Pacheco aí, né? Eu estou falando da questão política, né? E se não fosse o Rodrigo Pacheco, por exemplo, isso não sairia. Mas não adiantava só o Rodrigo Pacheco. Quem abraçou isso lá atrás, na Câmara Federal, foi o Fabinho Ramalho. Você vê que não tem nem muito a ver com Valadares. Ele falou, não, eu vou resolver isso aqui na Câmara. E resolveu. Mas ele gostava muito de Valadares. Gosta. A gente respeita. Eu falo sempre isso, porque tem que dar a César o que é de César. Claro. Ele ajudou muito na Câmara, que são 513 deputados. Agora, aí foi para o Senado, que é muito mais difícil, porque são 3... Né, que vem os caras do Nordeste. Vem os caras do Nordeste, que são 9 estados. Lá eles têm 27 votos contra, já bufo. Então, é assim, uma coisa... E o Norte também, não quer saber. Mas aí foi um trabalho muito bem feito, mostrando que não tinha divisão do bolo. Mas, nesse caso, a pandemia ajudou. O Rodrigo Pacheco, junto com a Anastasia, Carlos Viana, né, eles conseguiram colocar uma votação virtual e passou, e deu certo. Então, eu falo assim, foi um momento que podia ter dado tudo errado, como nós já tínhamos vários momentos de ter desistido, não deu certo. Não, mas vamos tentando, e o negócio deu certo, assim, um presente de Deus pra gente aqui, que foi um presente, porque tinha tudo para dar errado. Porque é muito difícil passar. É muito difícil passar. Muito difícil. Você sabe disso. Muito difícil. Mas então isso aí realmente foi uma vitória muito grande para a gente. André, a gente que entra na política realmente é uma mosca que pica a gente, não é verdade? Qual é o futuro político seu? Você vai continuar na política? Rapaz, a gente está no planejamento para sair deputado federal, muito sabe? Mas em cima assim, de pesquisa, a gente vai conversar com muita gente aí nesse ano, vamos ouvir a sociedade Valadares através de pesquisa, porque também assim, continuar na política por uma insistência ou por uma vaidade pessoal, eu não quero, sabe? Eu não quero. Então, se a gente perceber que tem o caminho, que tem condições da gente ser eleito realmente, ou disputar uma eleição para ser eleito e contribuir com a região nossa, é um desejo, né? Assim, você sabe que eu não nasci em berço político, né? Você conhece a minha vida toda, né? Mas é você também jogar um capital político fora, se claro, você pode compor e conseguir chegar lá, então a gente fica naquela, não, peraí, eu vou
largar tudo e vou para a minha vida empresarial e desistir da política. Mas peraí, também a gente está nessa vida aí, já que nós aprendemos aí e conhecemos o que é a política aí, por que não contribuir mais um pouco, né? E tem que pensar alto, né, André? Porque nós temos aí vários deputados e algum deles até pensando em ser senador. É importante. É importante. Valadares já passou da época. Olha, eu com todo o nosso vice-prefeito hoje aqui, o Mourão, você sabe, sempre a gente cobrou do Mourão isso. Mourão, você vai ficar como deputado estadual a vida toda. Você tinha que ter sido um vice-governador, né? Um senador. Tal. E não sei se você sabe, André, quando nós criamos, porque na época eu tinha um envolvimento muito grande com o pessoal da TV Leste. Uhum. Nós criamos a TV Leste para realmente fazer o leste de Minas. Então, que é, justamente. Né? Então é isso aí, André. Eu acho que como outras regiões que eram bem mais atrasadas que a nossa, e você sabe disso, estão hoje politicamente à nossa frente, nós precisamos, e eu acho que Valadares deu uma acordada em relação a isso aí. Nós conseguimos eleger mais deputados e tal. Você falou em Montes Claros, eu tenho eu tenho um filho que mora hoje em Montes Claros. Pois é. Montes Claros já tem 5, 6 deputados. Não, aquilo ali são fortíssimos, norte de Minas. Hoje é o presidente da Assembleia quem? Tadeu Leite, que é da onde? Montes Claros. Quer dizer, eles articulam mesmo. Aí você vai para o Triângulo Mineiro, que é uma potência por si só ali, muitos políticos também. Você vai para o sul de Minas também. Quer dizer, o leste despertou agora, né? A gente ficou muitos anos aí, com muitas briguinhas aqui, sem eleger as pessoas. Então, de repente, começamos a eleger. Hoje tem 3 federais, temos os estaduais e tal. Então, acho que temos suplente de senador, com possibilidade de assumir. Então, é isso aí. A coisa tem que se desenvolver politicamente. E as coisas só vêm para uma região através da política, né, Tony? Você sabe disso. Se a gente tivesse tido a política forte nos últimos 30 anos, a gente não estaria reclamando da 381 até hoje. Eu sou testemunha, entendeu, André? Do desenvolvimento de Uberlândia. Graças, sabe quem? O Rondô Pacheco. Olha aí. Então, a gente tem vários exemplos aí. Então o presidente Lula que está aí, que nós somos críticos ao governo de esquerda, eu pelo menos, né? Mas o Nordeste vota no Lula. O Nordeste vota no Lula, não sei o que povo burro, que povo... Vai lá para ver o Nordeste, o que virou nesses últimos 20 anos aí. Que o Lula foi presidente, que está lá. Quer dizer, por que as coisas foram para lá? Por causa da política. Entendeu? Bem ou mal, nós temos que reconhecer isso. Né? Então, o que falta aqui nós? Bons políticos, força política para chegar no Estado e ter peso político para as coisas virem para Valadares. Né? Você hoje está na... Eu estou no União Brasil. União Brasil. União Brasil, Quais são os planos da União Brasil em termos de eleição para governador? Ou está longe? Eles estão conversando ainda. Eu não sei se ainda vou continuar na União Brasil. A gente está nesse ano que decidiremos isso, né, em relação a partido. Com certeza, União Brasil é um grande partido, mas a gente vai olhar essa questão de viabilidade eleitoral também, né, Tony? Jamais indo para um partido de esquerda, que não é o meu perfil, mas procurando um partido de centro-direita aí que possa acolher e a gente ter viabilidade eleitoral. Porque não adianta também você ter muito voto e não ser eleito, né? Então tem que pisar no chão. Infelizmente, essa questão eleitoral no Brasil, eu não concordo, né? Essa questão de legendas aí, igual o vereador aqui que teve 2.000 votos, não foi eleito, o outro com 1.000 vai eleito, porque um puxa o outro, não sei o quê. Voto proporcional. Esse voto é complicado, mas é o jogo que está aí. Então, esse é o jogo que tem que ser jogado. E União Brasil, a gente está conversando, tem uma pessoa lá que é uma referência para mim, que é o Bilac. Você conhece o Bilac? Ele é um dos líderes aqui, ele está fora da política. Ele é o presidente do partido? Ele já foi o presidente, não. Hoje é o deputado Marcelo Freitas, que é de Montes Claros. É deputado federal. A turma toda de Montes Claros. Então, ele é uma boa pessoa. Tal. Ele é o presidente hoje. Tem 3 deputados federais, que é o Rodrigo de Castro e o Rafael Simões, que é do sul de Minas, né? E é um partido pesado. Os caras, mais de 100.000 votos, todos eles, né? Tal. Então, a gente tem que analisar. Você tem que ter esse cuidado. Tem que ter o cuidado, você sabe disso. Você já disputou as eleições várias aí, né? Então, a gente não pode errar nisso aí, apesar que
erra, né? Porque você pode também tentar escolher alguma coisa achando que é muito viável, e ali você também não ter sucesso por não fazer nenhuma cadeira, como tem casos aí, né? Então, tem que... O André está terminando aqui o nosso tempo, né? Que pena. Foi um prazer muito grande estar com você. Agora, o momento político é sobre anistia. Você é a favor ou contra essa anistia? Eu sou a favor. Sabe por quê? Eu acho que tem que ser punido quem realmente vandalizou, mas muita gente ali foi meio Maria vai com as outras, sabe? A mulher que pintou lá, não sei o quê, outro que não sei o quê, entendeu? Eu acho que tem que ter condenar realmente aqueles que eles conseguirem apurar como responsáveis, porque a gente não pode também aceitar aquilo que aconteceu, né? Mas eu acho que precisa de passar uma borracha também e pacificar o país. E pacificar, né? Não dá, tem muita gente presa ali que não tem nada a ver. Tem outros que têm a ver e estão soltos. Né? Então, assim, essa anistia, se você pegar o recorte e só falar assim, não, sou a favor ou contra, não, tem que ponderar, né? Porque tem gente que abusou, né? Então tem que pegar quem coordenou isso, que não pode acontecer realmente. Agora, também virar um palanque político como que está aí, como só fala nisso e... Já está aborrecendo. Aborrecendo e condenando pessoas que são pessoas boas, que estão ali meio que massa de manobra, né? Você sabe como é que é isso, né? Alguns líderes ali... E até assim, não comparando ali as pessoas, mas é mais ou menos o que acontece, que a gente estava falando aqui um pouco com o MST, né? Pouca gente ali tem aptidão para a terra, realmente, mas é uma grande massa que vai ali. Eu fico com pena de muitas pessoas que estão ali, com esperança de alguma coisa acontecer de bom para ele, mas no fundo ele está sendo usado como uma massa de manobra política, né? A reforma agrária, ela chegou no tempo errado. Porque hoje a população toda é urbana, né, praticamente. Não tem mais gente na zona rural. Justamente. Valadares tem 3%. Em Minas e no Brasil, 15%, né, no meio rural. Mas ainda tem espaço para a reforma agrária, mas eu acho que a reforma agrária é responsável, né? Tem muita gente aí para vender a propriedade. O governo, então, adquire e passa para a pessoa, mas criando uma estrutura também. Fazer reforma agrária, assentar as pessoas e não dar estrutura... Não adianta nada. Não adianta nada. Nós temos exemplos aqui em Valadares que foi feito isso. Hoje já virou o fazendeiro, os que estão lá vendendo um para o outro e tal. Não é por aí, né? André, nós queremos agradecer a sua presença. Foi muito boa a conversa. E que você tenha sucesso aí na sua caminhada política. Muito obrigado, Toninho. Valadares é que precisa de pessoas como você. Muito obrigado, Toninho. Parabéns obrigado, aí, né? André, e muito obrigado a todos. É isso aí. Muito obrigado, Toninho. Obrigado a todos vocês e que Deus nos ilumine, né, para escolher sempre o caminho certo e com muita coerência e respeitando todo mundo. Tá, joia. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.